Tudo bom? Quem não me conhece, quem está chegando aqui, caiu de paraquedas, eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy, eu trabalho com adestramento há 7 anos, mas não é qualquer adestramento que a gente faz aqui, o que a gente faz é adestramento hacker. É positivo, Kleber? Sim, é positivo, mas não é somente positivo, é adestramento hacker. Usa punição, Kleber? Não, não usa punição, inclusive em muitos momentos eu vou te avisar sobre o seu cachorro, que ele pode estar enxergando o que você está fazendo como punição. Então, adestramento hacker. O que que é o adestramento hacker? Para saber o que é o adestramento hacker, é muito importante que você se inscreva no link que eu vou deixar em algum lugar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer isso agora, antes que eu me esqueça. Vai ter um link aí na descrição, em alguns segundos. Você vai lá, se inscreve, e aí você vai preencher teu nome, teu e-mail, teu telefone, os dados do cartão de crédito. Não, os dados do cartão de crédito e a senha não. E aí, o que que você vai fazer? Você vai confirmar lá, enviar o formulário e tal. E uma vez que você enviou o formulário, você vai ser direcionado para uma página onde vai ter um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Que foi a galera que está lá no grupo que pediu esse tema aqui. Colocamos para votação, diante dos assuntos que tínhamos falado. Estamos falando ao longo, desde semana passada, sei lá que dia. Algumas pessoas sugeriram temas, outras sugeriram outros. Eu joguei lá na enquete, pediram para falar sobre a importância dos jogos no desenvolvimento do autocontrole do seu cachorro. Isso é uma abordagem bastante diferente do que o mercado de adestramento de modo geral faz, tá, gente? Bastante diferente mesmo. E não é diferente só porque eu quis fazer uma coisa diferente, é diferente por conta de vamos chamar assim, um conjunto de metodologias ultrapassado que coloca algumas regras para você que tem um cachorro, e essas regras têm que ser seguidas à risca, mesmo que elas sejam impossíveis de você aplicar. Eu estou falando, por exemplo, de umas metodologias que te convidam a aplicar punição, porque o teu cachorro fez algo que é o único comportamento que ele aprendeu que resolve o problema dele. Latir para a porta, por exemplo, na cabeça do seu cachorro, resolve, que quando ele late, o barulho do corredor vai embora, desaparece, o vizinho entra. Ele não para fazer a matemática de que o barulho iria cedo ou tarde parar. E se ele não for estimulado da forma correta a desenvolver autocontrole, ele nem vai conseguir hesitar por um tempo para observar, aprender sobre o ambiente que ele vive. Ele só vai ter a reação de estresse. São tipo de metodologia que te fala para usar petiscos para comportamento certo e punição para comportamento indesejado. Tem a metodologia também que consiste no entendimento de que o cachorro tem que ser um ser submisso a você e que deve, portanto, ficar demandando a tua atenção, o que invariavelmente implica em microgerenciar o comportamento do seu cachorro. Vocês estão familiarizados com esse termo? Microgerenciamento? Microgerenciar é quando você tem que ficar o tempo quem trabalha em empresa ou já foi microgerenciado ou tem que microgerenciar devido a uma cultura empresarial. Você tem que ficar o tempo inteiro ali vendo se o teu funcionário ou você é o funcionário sendo microgerenciado pelo teu chefe, que está ali averiguando se está fazendo tudo como deve, se não está errando uma vírgula no lugar, porque aparentemente você não é capaz de constatar os seus próprios erros e é menos capaz ainda de corrigir e reconhecer seus erros e melhorar. É isso que algumas metodologias, inclusive o treino positivo dos influenciadores, tenta promover. Você tem que microgerenciar. É claro que eles não usam essa terminologia, mas a prática inviável do dia a dia consiste em você ficar atento 100% do tempo que está com seu cachorro, esperando, quem sabe, algum comportamento bom ser mostrado ali para você ir entregar um saboroso petisco. Como as nossas vidas são reais, não são vidas de Instagram, por mais que tenhamos ali as nossas demonstrações de bons momentos no Instagram, as nossas vidas não são um eterno Instagram, não são um eterno filma, corta, edita, publica, né? De baita filme da nossa vida, que a gente tira as piores partes. A nossa vida não é assim. Me parece, sempre me pareceu, desde quando comecei a estudar o adestramento, que o que era demandado dos tutores era um modelo ideal de ser humano. Um modelo ideal de um humano que tem um tempo muito cronometrado no seu trabalho, um tempo muito cronometrado de interação com seu cachorro, um tempo muito cronometrado e, portanto, padronizado de tempo para treinar o seu cachorro e promover os melhores comportamentos e assim por diante. Enfim, realmente uma coisa que ficava inviável, até mesmo para as pessoas que estudavam adestramento comigo. Bom, mas enfim, eu tinha que pagar contas, não é verdade? Vocês não têm que pagar conta? Todo mundo tem que pagar conta, eu também tinha. Então eu fui
para o mercado, para a vida com aquilo, só que eu não me sentia capaz de entregar o serviço. O que que eu fiz? Comecei a atender de graça, para ver se aquilo que eu aprendi era efetivo na vida real, o que já é diferente do que a maioria dos profissionais faz. E digo por experiência, porque quando tento contratar alguém, todo mundo já quer chegar cobrando o olho da cara para fazer um serviço baseado numa prova testemunhal que vai lá saber se vai ser eficiente aquele caso que a pessoa conseguiu o resultado para o meu caso, que é completamente diferente. Então é bastante complicado quando se trabalha num Brasil em que as redes sociais imperam e os resultados são menos importantes do que aquilo que aparece na rede social na frente da câmera. Mas eu fui mesmo assim. E aí, quando eu comecei a aplicar, eu estou contando essa história para vocês entenderem isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu não vou me demorar nisso. Quando eu comecei a aplicar, por mais que desse certo, faltava alguma coisa. O que é que faltava? Eu não sabia, cara. Não sabia dizer. Eu sabia que o cachorro treinava, mas não se cansava. Eu sabia que eu passeava com o cachorro, ele ficava esgotado, entre aspas, no sentido, deveria estar parecer esgotado, mas chegava em casa e revirava tudo e causava. Claramente, o exercício físico não era o suficiente. E aí eu vi alguns cachorros brincando 10 minutos de forma saudável com outros, e ali me acendeu um alerta. Falei, cara, acho que tem alguma coisa aí. Fui pesquisar, fui para os livros e tal. Comecei a desenvolver algumas ideias dentro da minha cabeça e testar nesses processos que eu atendia gratuitamente para testar minha habilidade e tudo mais. E aí começou a se mostrar efetivo, mas ainda não sabia o que era. Ainda não sabia fazer muito bem, eu ainda não sabia o que que tinha que fazer, por que fazer, como fazer, se era funcional para todos os cães, se não era. Vou dar um salto no tempo. Em 2019, eu comecei a notar, eu comentei com vocês 2 dias seguidos do meu padrão de neuroticismo. E aí, Agatha, tudo bom com você? Se você quiser mandar pergunta, você pode usar o chat ou aparecer na câmera aí, ou apertar o botão levantar a mão, que aí vai ficar com a mão levantada igual a minha mão aqui, ó. Vai aparecer um íconezinho de mão levantada, e aí eu te puxo aqui e você fala, tá? Se puder abrir a câmera quando for falar, é mais legal. E aí, Agatha, tudo bom? É, retomando então. Em 2019, eu comecei a testar, a perceber um padrão de comportamento que eu comentei com vocês ontem e anteontem. Eu tenho uma alta tendência ao neuroticismo, eu evidenciei algumas características negativas, como, por exemplo, você tem que fazer um esforço maior para se controlar, chegar no final do dia você realmente está muito esgotado, se tiver que fazer um esforço maior adicional para se controlar, é mais difícil. As coisas que deveriam ser banais, como barulhos de grande cidade, por exemplo, são agentes estressores ao longo do dia, desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente. Só que tem um ponto muito bom de ser neurótico e de assumir isso e não ficar tentando lutar contra uma coisa que é inerente ao indivíduo. E é esse o ponto, assim, que eu acho que é importante vocês entenderem, por isso que eu falei na terça-feira sobre personalidade, raças, né, tendências de comportamento. O neurótico, ele tem um padrão. Ele é muito bom em identificar o que é que está acontecendo e que vai gerar uma consequência ruim. Cara, se você parar pra pensar, é só uma puta habilidade. Principalmente num país em que as pessoas costumam ser negligentes com o que evidentemente vai dar errado ou já está dando errado. Exemplo, o cachorro late o dia inteiro, quando a pessoa sai para trabalhar, fica sozinho, os vizinhos reclamam, prédio, condomínio, etc. E a pessoa acredita que cedo ou tarde isso vai parar, só que já faz 4 anos que o cachorro late todo santo dia, das 7 da manhã às 10 da noite. Mas a pessoa acredita na cabeça dela que tudo vai dar certo. Se a pessoa tivesse um neuroticismo próximo do meu, por exemplo, no primeiro dia que recebeu reclamação, teria buscado resolver o problema, teria buscado uma alternativa, estudar, aprender. Mas não é a característica do nosso povo aqui do Brasil. Porque a nossa cultura não é uma cultura de resultado, não é uma cultura de comprometimento. Não é. Você pode ser individualmente, você que me assiste aqui. Mas no Brasil, a cultura do resultado não é importante. Não é a coisa mais importante. A cultura de segurança nas relações, na vida, nada disso importa aqui no Brasil. De modo geral, o brasileiro ainda é esse povo da pizza da sexta-feira e da cerveja e do carnaval. Eu não estou sendo chato aqui, crítico, estou constatando, estou dando mostrando uma dada realidade. É assim que funciona. Só que o ponto é o seguinte, eu precisava pagar a conta, lembra que eu falei? Então, o que eu fazia não podia servir para 20% das pessoas que falavam comigo, porque eu não tinha um exército de pessoas batendo na minha porta pedindo adestramento desesperadamente. Não foi assim que aconteceu. Talvez para esses caras que fiquem vomitando regra e fazem isso há 30, 40, 50 anos, talvez isso tenha sido uma realidade que levou eles ao estágio que eles estão hoje, que eles não precisam fazer grandes coisas, não precisam estudar. Mas retomando então 2019, foi um ponto em que eu entendi, porque eu estava trabalhando naquele ano somente com cães reativos. E eu comecei a perceber padrões nesses cães reativos, e esse é um momento importante para isso que a gente vai falar hoje.
que me virou uma chave assim que eu falei, porra, mas parece que Zezinho, tudo que não é esperado, ele se assusta e mostra comportamento reativo, late, avança, tenta morder guia. E aí fui para outro cliente e falei, porra, outro reativo, tudo que acontece fora do que ele conseguiu prever, por exemplo, uma pessoa dobrando a esquina, um portão que abre, uma pessoa sai, que é o vulgo sair de casa, né? O cachorro se assusta e late e causa. Então eu comecei a perceber esses padrões. E aí o que me caiu a ficha foi, cara, Zezinho não sabe lidar com a imprevisibilidade. Interessante. E nessa época eu também atendia muitos casais que tinham filhos, e era um parto, né? Pai e mãe com filho pequeno em casa, meu Deus do céu, e um Golden, um Border Collie, criança passa correndo, vai um cachorro atrás de pendurado nas calças, nas roupas, tal. Uma loucura, um pandemônio. E os pais que têm filhos sabem, né? Criar filho e cachorro é uma missão que não é para poucos. Ou melhor, que é para poucos. Não são todos que conseguem. Só que as crianças querem fazer coisas com cachorro. E muitas vezes com cachorro reativo. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, acho que de repente, como eu estava lendo sobre pais e filhos, como educar criança e tal, tinha algumas estratégias lá que eu usava para orientar os pais, para que eles orientassem os filhos, e não ser eu diretamente ali falando com a criança, né? Acho que não cabe ao adestrador, a não ser que seja convidado a fazer isso. Comecei a propor algumas estratégias. E as estratégias consistiam em trazer elementos de imprevisibilidade para dentro de casa. Jogos como, por exemplo, o esconde-esconde. Jogos como, por exemplo, você jogar uma coisa para um lado e correr para o outro. Uma coisa que o cachorro quer, que ele está te pedindo, você corre para um lado, ele joga para um lado, corre para o outro. São jogos que fazem o cachorro tomar uma determinada decisão e tudo isso em ambiente controlado, com as pessoas que já fazem parte ali dos afetos de segurança, né, desse cachorro. E não numa situação de vida real, de mundo, com outros cães, pessoas que ele não conhece. E por que que eu falei que isso é muito importante? Porque o ano passado, em 2023, teve uma convenção internacional de adestradores, e nessa convenção o tema abordado foi se deveria, se talvez usar a imprevisibilidade nos jogos seria uma boa estratégia para ensinar cachorros reativos. Que interessante, porque eu já falo disso desde 2019 no meu canal. Eu já aplico, já está dentro da metodologia O Melhor Tutor do Mundo, que vocês vão conhecer na segunda-feira. É uma série de estratégias que ajudam você a colocar imprevisibilidade aos poucos para testar as reações do seu cachorro. Desde 2020 isso está gravado, documentado no meu curso. Desde 2019 eu aplico isso e falo, trago essa ideia, né, nos vídeos do YouTube. E aí, como toda convenção, foi para discutir e foi com cachorro modelo, né? Então vamos trabalhar a imprevisibilidade e mostrar que isso funciona com cachorro modelo. O que que é um cachorro modelo? Um cachorro que passou por um processo de treinamento, independente do motivo pelo qual começou o treino, hoje ele é um cachorro modelo. Isso me deixou meio incomodado, cara. Porque veja bem, uma coisa é você fazer o que eu faço, que é ter que constatar na realidade a falta de algo que você não sabe identificar o que é, testar, trazer essa conversa para a mesa com outros profissionais e ninguém te dá atenção. De repente vem uma convenção falar daquilo que você testou na sua cabeça, testou na vida real, testou com cliente presencial, testou com alunos online, a coisa funciona, e aí vem uma convenção falar. E qual é o problema da convenção? É falar sobre o negócio que eu falei? Estou enciumado? Não. O problema da convenção é que isso foi para ser discutido se era efetivo e até que nível isso é efetivo. Então, daqui uns 10, 15 anos, vocês vão ver aí alguns adestradores falando de imprevisibilidade. Só que daqui 10, 15 anos pode ser tarde demais. Por que pode ser tarde demais? Seu cachorro provavelmente não vai estar aqui. O mundo que você vai viver, que você vai viver, que eu vou viver, vai ser outro, completamente diferente. E há profissionais que fazem o censo de populações caninas que dizem que a população de cachorro vai decair no mundo. As pessoas não têm mais tempo, não querem mais ter cachorro, vão querer ter cada vez menos. Então, quer dizer, daqui 10, 15 anos, não sei se esse pessoal está no caminho certo, entende? Acho que precisaria de um pouco mais de agilidade nas coisas. Isso que é bom de ter conta para pagar. Porque quando você tem conta para pagar, você assume o erro, bate no peito e fala: Ó, vamos tentar aqui, eu vou fazer de graça, tudo bem? Vamos tentar. Você faz, constata o resultado. E é disso que a gente vai falar hoje. De imprevisibilidade? Não, da importância dos jogos. Agatha, quer perguntar alguma coisa aqui enquanto eu tomo uma água? Deixa eu ver quem tá lá no YouTube. Ah, Pergunta aí, manda. primeiro,
Tenho ainda nada para perguntar. Eu estou só Pode. com atenção. Tá, beleza. Deixa eu só cumprimentar a galera aqui. O Rafael tá aí. Criptomaníaco. Ó, depois me dá as dicas de Bitcoin aí, cara. Ou das outras moedas digitais. Beleza? Vitor, tá? Beleza, Vitor. Bem-vindo aí também. O César já tá aqui também. E aí, César, tudo bom? Hoje você veio com o César, não com a Elisa, né? Que bom. Ó, o Rafa aí. Rafael, deixa eu copiar e colar a tua pergunta aqui. Vou deixar para responder mais tarde, tá? Deixa eu só concluir. Eu vou explicar aqui a importância, seguir uma linha de raciocínio. E aí a gente vai, eu já começo a mostrar até o curso para vocês, que o objetivo de fazer aqui no Zoom hoje foi para poder mostrar o curso e tudo mais, para vocês entenderem como é que funciona a parada. Deixa eu fechar um negócio aqui na minha tela que está me atrapalhando. Pronto, beleza. Então vamos lá. Ah, falei agora há pouco, né? Fazia as coisas com os cachorros e a gente teve algumas ondas na educação de cães no país, aqui no Brasil. Na Europa eu sei que é diferente. A Agatha está lá em Portugal, depois me conta um pouco. Pelo sotaque é portuguesa, né? Não é daqui do Brasil. Depois me fala um pouco, fica à vontade. Se quiser também, tá, Agatha? Se não quiser também ficar, quiser ficar mais reservada aí, de boa também, não tem problema nenhum, não. Mas qual é o ponto? Ah, cadê? Peraí. Deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar meu WhatsApp, porque senão eu vou enlouquecer com milhares de telas abertas. Bora. Qual é o ponto, então? Fui testar, fui ver que as ondas diziam, não, passear resolve o problema. Antes do passeio era castração. Depois da onda do passeio foi a onda das creches. Aparentemente tudo resolvia problema. Eram pequenas soluções, soluções únicas, isoladas, que resolviam o problema do cachorro que causava. E eu comecei a acompanhar creches e os feedbacks que eu tinha de clientes que mandavam seus cães para creches é que os cachorros chegavam cansados num dia, mas no dia seguinte o problema de comportamento voltava. Ou seja, vai segunda, quarta, e sexta, terça e quinta, o caos, sábado e domingo, então ninguém aguenta ficar com o cachorro. Então, claramente, não se trata de mandar o cachorro para a creche. Também vi algumas pessoas, tive muitos clientes de Border Collie, né? Tenho hoje alunos de Border Collie, obviamente. Vocês devem desconfiar o porquê. Que caíram na onda de cansar, dar gasto de energia para o cachorro. De gasto de energia, como se o cachorro fosse uma bateria, né? Que você usa, 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 e depois tem que pôr na tomada para recarregar, e a tomada do cachorro se chama repouso. Aí, me diz uma coisa, você está curtindo esse conteúdo? Incrível, né? Então, o que você tem que fazer para assistir essa aula na íntegra? Tem que se tornar assinante Super Premium. Além desse conteúdo, eu vou deixar o link aí na descrição para você se tornar assinante Super Premium e acessar ele na íntegra. Tem uma série de outros conteúdos exclusivos para assinantes Super Premium. Então vem, clica aqui, te espero desse lado, tenho certeza que você vai curtir bastante. Na pior das hipóteses, fica por 30 dias e aí você cancela. E ainda assim, vai te dar muito aprendizado para aplicar com o seu cachorro. Interessante, não tá rolando, porque filhote de Border Collie chega em casa virado no Satanás, começa a morder tudo e todos, não quer treinar. Por que será que não quer treinar? Não consigo entender, não me prepararam para isso. Vamos para a literatura, vamos ver as neurociências, vamos estudar, vamos fazer curso, pagar um caminhão de dinheiro, tá tudo bem. Não estou reclamando, até gosto de estudar, até gosto, não, eu gosto muito de estudar, gosto, sou curioso, quero saber o porquê das coisas. E aí algumas peças foram se encaixando quando você mistura determinadas áreas do saber. Você começa a estudar cérebro de criança, você começa a entender a criança virando adolescente, virando um adulto, aí você vai ver algumas coisas na literatura que estudam cães, ratos e testam coisas de, seja medicação, seja de abordagens de terapia no consultório com humanos, coisas que foram estudadas ali, começaram com teorias da mente de alguém, foram testadas em laboratório e isso vira documento, vira livro, vira estudo científico, vira curso, vira um monte de coisa. Ah, interessante aqui, temos algumas coisas interessantes. Muito bem. O que que eu percebi, caras? O filhote, ele é exatamente igual ao adulto. Se o adulto não for treinado da maneira como o filhote aprende, esse adulto é exatamente igual ao filhote. Ele tem o potencial de dano de um cachorro adulto com o nível de autocontrole de um filhote. Me parece que é isso, né? Eu, no meu neuroticismo, identificar padrão de coisa que vai dar errado, começo a perceber. Você pega um filhote e treina durante 12 meses. Tá, você vê a evolução. Você pega um filhote que treina 6 meses, para de treinar e vê o desenrolar dele na adolescência. Aí os tutores chamam de volta porque apareceu um problema. Você pega um adolescente para treinar pela primeira vez, não aquele, outro cachorro adolescente, começa a treinar, você vê que o problema desse dado adolescente é o mesmo daquele que parou de treinar antes da adolescência e que teve que chamar o adestrador novamente. Interessante, parece que temos um padrão.
Tudo bem. Então, eu estou simplificando a história, mas já é constatado que o cachorro adulto, que não teve um treinamento adequado, respeitando as fases de vida, né? Filhote, infância, adolescente e o adulto, que na verdade não chega a ser adulto, explico por quê também. Parece então que ele ficou travado nos comportamentos dele em dado período do tempo. Então esse cachorro aprendeu no adestramento positivo tradicional, convencional, que vai lá fazer 10, 12 semanas de adestramento, que é o suficiente. Depois você só faz a manutenção. Esse filhote aprendeu a não morder, né? Então ele não morde mais as pessoas em casa, não morde mais coisas que não deve, aprendeu a mijar no lugar errado. E aí é isso que ele aprendeu. Ele, quando sai, começa a mijar lá fora, não mija mais em casa, vira um problema para os tutores. Será que não temos um dado problema aí? Me parece que sim. Me parece que esse cachorro não aprendeu a estratégia correta de mijar no lugar correto. O que ele aprendeu foi que se ele mijar na rua, ele está se comunicando com outros cães. Então tá constatado então que esse cachorro aprendeu enquanto filhote o que ele precisava para uma determinada característica, uma determinada carência ali, que era aprender a mijar no lugar errado, aprender a mijar no lugar certo. Me parece também que na adolescência, quando o cachorro começa a mostrar agressividade dirigida a outros cães, ou a pessoas desconhecidas, ou aos próprios tutores, normalmente isso começa na adolescência, isso me dá um indício, já estou trazendo para a teoria dos jogos aqui, tá, gente? Me dá um indício de que ele aprendeu o suficiente para controlar a mordida quando ele sentia a dor física do crescimento e troca dos dentes, mas não para quando ele sentia uma experiência emocional que fosse aversiva, como medo, insegurança, raiva, frustração. Ah, por que que não? Por que que não aprendeu? Porque não teve tempo para aprender. Você que é um adulto, está me assistindo, você concorda comigo que se entender nas suas emoções é um processo contínuo de autoinvestigação, de autoanálise, de autoconhecimento? Que às vezes você pode contar com a tua própria mente e desenhar cenários na sua própria cabeça, entender, devagar como é que seria diferente se tivesse feito tal coisa, ou você pode contar com um profissional para te ajudar. Eu acho que todo mundo consegue concordar nisso. Por que é que, então, mamíferos que são estudados em laboratório apresentam os mesmos dados que humanos estudados na vida real têm que ser tratados de forma diferente, e têm mesmo que ser tratados de forma diferente no seu comportamento, mas talvez não no seu entendimento?